O tempo passou e a sorte de Davi mudou. Saul morreu e o caminho para o trono de Israel estava aberto. Mas um rei não governa sem aliados e sem inimigos. Enquanto Davi se estabelecia como rei, um homem poderoso caminhava ao seu encontro. Alguém que não aceitaria essa nova ordem tão facilmente. Alguém que já havia provado o gosto da guerra e não pretendia abandoná-lo. A poeira do deserto ainda estava no ar quando os primeiros rumores começaram a se espalhar. Abner, o poderoso comandante do exército de Saul, aquele que durante anos perseguiu Davi como um caçador atrás de sua presa, agora estendia a mão em rendição. Era difícil de acreditar, mas era verdade. Ele havia rompido com Isbosete, filho de Saul, e oferecido sua lealdade ao novo rei. Para Davi, isso era um presente inesperado. Abner não era apenas um soldado habilidoso, ele era um estrategista, um homem que conhecia cada canto de Israel, cada chefe tribal, cada fraqueza do inimigo. Tê-lo ao seu lado significava consolidar o reino mais rapidamente, unindo as tribos sem a necessidade de mais sangue. Mas para Joabe, essa notícia não soou como aliança, e sim como traição. Joabe não era um homem de discursos longos, nem de diplomacia. Para ele, Abner não era um desertor arrependido. Era o assassino de seu irmão Asael. Ele se lembrava da cena como se tivesse acontecido ontem. Asael, jovem e impetuoso, correndo atrás de Abner em plena batalha. O velho guerreiro avisou que ele não devia insistir, mas Asael não recuou. E em um só golpe, a lança de Abner atravessou seu corpo, deixando-o caído no meio do caminho, como um animal morto na estrada. Davi podia estar disposto a esquecer o passado, mas Joabe não. Ele ouviu a decisão do rei em silêncio, sem protestar. Mas por dentro já arquitetava seu próprio plano. Abner entrou em Hebron em paz. Conversou com Davi, fez suas promessas, apertou as mãos. Parecia que tudo estava resolvido. Mas quando se preparava para partir, Joabe apareceu. Seu rosto era sereno, sua voz firme. Precisamos conversar a sós, disse ele. Abner hesitou, mas aceitou. Afinal, Joabe era o comandante do exército do rei. O que poderia dar errado? Ele não percebeu o perigo até sentir a lâmina fria se cravar em seu ventre, rápido e preciso como um golpe de guerra. Abner cambaleou, tentando entender o que havia acontecido, mas já era tarde demais. O sangue se espalhou pelo chão de Hebron. Joabe recuou, limpando a lâmina, sem remorso. Para ele, isso não era um crime, era justiça. Mas para Davi foi um problema. Um problema que precisava ser resolvido antes que a fúria do novo reino começasse a queimar de dentro para fora. O silêncio em Hebron pesava como chumbo. O corpo de Abner ainda jazia no chão quando Davi recebeu a notícia. O rei rasgou suas vestes em sinal de luto, chorou diante do povo e deixou claro que não tinha parte naquele assassinato. Mas Joabe não lamentou. Ele permaneceu de pé, observando tudo, sem demonstrar arrependimento. Para ele, o que estava feito estava feito. Abner não merecia viver, Davi podia ser rei, mas Joabe era o homem que fazia o trabalho sujo. E, embora Davi o amaldiçoasse publicamente, no fundo ele sabia que não podia simplesmente se livrar dele. Joabe não era só um comandante, ele era um guerreiro que fazia o que precisava ser feito. Além disso, ele tinha o exército em suas mãos. O tempo passou e Davi fortaleceu seu reinado. Mas ainda havia um problema. Jerusalém. A cidade estava nas mãos dos jebuseus, que zombavam de qualquer tentativa de conquista. Das muralhas, gritavam que até os cegos e os aleijados poderiam defender aquele lugar. Mas Joabe não via desafios, via oportunidades. Davi lançou um desafio. Quem subisse primeiro pelo túnel de água e tomasse a cidade seria o comandante do exército. Para muitos, parecia impossível. Mas Joabe já havia decidido que aquele título pertencia a ele. Na calada da noite,
Ele encontrou a passagem secreta e escalou pelos túneis escuros, sentindo a umidade da pedra contra suas mãos. Ele se moveu como um predador, silencioso, letal. Quando os jebuseus perceberam, já era tarde demais. Pela manhã, Jerusalém pertencia a Davi, e Joabe, mais uma vez, havia garantido seu lugar ao lado do rei. Mas agora, com uma cidade para governar e um reino a consolidar, Davi precisava mais do que apenas um guerreiro implacável. Ele precisava de alguém que entendesse os jogos do poder, e Joabe sabia jogar melhor do que ninguém. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Um novo inimigo se levantava contra Israel, e desta vez a guerra não seria apenas no campo de batalha, mas também dentro do próprio coração do rei. A cidade de Jerusalém agora pertencia a Davi, e o reino de Israel se tornava mais forte a cada dia. Mas reinos não se mantêm apenas com vitórias. Sempre há inimigos rondando, esperando uma oportunidade para atacar. Dessa vez, a ameaça vinha dos amonitas. Eles haviam insultado os mensageiros de Davi, arrancando metade de suas barbas e rasgando suas vestes. Para Davi, isso era um ultraje. Para Joabe, era uma declaração de guerra. O exército foi convocado e Joabe marchou à frente dos guerreiros de Israel. No campo de batalha, viu que os amonitas não estavam sozinhos. Eles haviam contratado mercenários sírios, formando um exército que cercava os israelitas dos dois lados. Joabe não era um homem de hesitação. Rápido como sempre, dividiu suas forças. Ele enfrentaria os sírios, enquanto seu irmão Abisai lutaria contra os amonitas. Se os sírios forem fortes demais para mim, você me ajudará. Se os amonitas forem fortes demais para você, eu o ajudarei. E então, sem medo, lançou-se ao combate. A poeira subia enquanto as espadas tilintavam no ar. Os sírios, vendo a fúria de Joabe, fugiram antes mesmo que a luta chegasse ao auge. Sem seus aliados, os amonitas também perderam a coragem e recuaram para dentro de Rabá, sua fortaleza. Mas Joabe não era precipitado. Sabia que essa guerra não terminaria ali. Ele voltou a Jerusalém, esperando o momento certo para atacar. Algum tempo depois, Davi enviou Joabe de volta para cercar Rabá. A cidade estava prestes a cair, e Joabe sabia que a vitória era certa. Mas em um ato incomum, ele não tomou a cidade. Em vez disso, enviou uma mensagem a Davi: venha, termine a conquista e receba a glória, para que não seja eu quem dê nome a essa vitória. Foi um gesto inteligente. Joabe sabia que o rei gostava de reconhecimento. Mas enquanto o exército vencia nos campos de batalha, Davi travava uma luta diferente. Uma que não envolvia espadas ou lanças, mas sim desejo e traição. Enquanto Joabe esmagava os inimigos de Israel, Davi cometeu um erro que mudaria o destino de todos eles. O cerco a Rabá continuava, mas em Jerusalém, Davi estava ocupado com outra guerra, uma que não envolvia exércitos inimigos, mas sim o desejo incontrolável por uma mulher que não lhe pertencia. Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais leais do rei, havia se tornado sua obsessão. O rei caiu em tentação e em pouco tempo o pecado cobrou seu preço. Batseba estava grávida. Davi, em desespero, tentou esconder seu erro. Chamou Urias de volta do campo de batalha e o enviou para casa, esperando que ele dormisse com sua esposa e tomasse a criança como sua. Mas Urias era um homem de honra. Como poderia desfrutar do conforto do lar enquanto seus irmãos de guerra dormiam em tendas? Ele permaneceu entre os servos do rei, recusando-se a voltar para casa. Davi ficou sem saída e então escreveu uma carta. Algumas poucas palavras diretas e mortais. Coloque Urias na linha de frente, onde a batalha for mais violenta, e recuem para que ele seja morto. O rei selou o pergaminho e o entregou ao próprio Urias, para que levasse a mensagem até Joabe. Joabe leu as ordens e compreendeu o que estava acontecendo, mas questionar, não. Ele não era um homem de perguntas.
Seu trabalho era obedecer. Escolheu um ponto vulnerável na batalha e colocou Urias lá. E como planejado, o soldado caiu, cercado pelos inimigos. Quando a notícia chegou a Jerusalém, Davi respirou aliviado. Ele tomou Batseba como esposa e o escândalo parecia encoberto. Mas Joabe, lá no campo de batalha, sabia a verdade. E sabia também que agora ele carregava uma informação valiosa, uma dívida que o rei jamais poderia pagar. Mas esse não seria o único conflito que abalaria o coração de Davi. Enquanto o rei tentava seguir em frente, uma sombra crescia dentro de sua própria casa. O sangue de sua família logo seria derramado, e desta vez nem mesmo Joabe poderia impedir o que estava por vir. O palácio de Davi, que um dia fora um lugar de celebração e conquistas, agora estava tomado pelo silêncio de uma tragédia crescente. A desordem não vinha dos inimigos lá fora, mas de dentro de sua própria casa. O sangue de sua família clamava por justiça. E Joabe, sempre atento às marés do poder, observava de perto enquanto os ventos mudavam. Absalão, filho do rei, não era apenas bonito e carismático. Ele era ambicioso. Sua raiva cresceu como uma chama após sua irmã Tamar ter sido desonrada por Aminon, outro filho de Davi. O rei, mesmo sabendo do crime, nada fez. Mas Absalão fez. Planejou sua vingança com paciência e 2 anos depois ordenou a morte de Aminon durante um banquete. O príncipe fugiu de Jerusalém e permaneceu no exílio, esperando o momento certo para voltar. Joabe, sempre um jogador astuto, percebeu que manter Absalão afastado por muito tempo poderia enfraquecer o reino. Então, manipulou uma mulher sábia de Tecoa para convencer Davi a trazer seu filho de volta. O rei cedeu, mas mesmo após o retorno de Absalão, recusou-se a vê-lo por 2 anos inteiros. Absalão, impaciente e furioso, fez o que qualquer homem de poder faria para ser notado. Colocou fogo nos campos de cevada de Joabe. Foi um recado claro. E Joabe entendeu. Ele levou Absalão diante do rei, e pai e filho finalmente se reconciliaram. Mas a essa altura, Absalão já não queria apenas o perdão, queria o trono. Aos poucos, conquistou o coração do povo, prometendo justiça àqueles que se sentiam esquecidos. E quando chegou a hora certa, declarou-se rei e marchou contra seu próprio pai. Davi fugiu de Jerusalém, deixando para trás tudo o que construiu. Joabe, no entanto, não fugiu. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, a guerra viria. E quando o exército de Absalão e o de Davi se enfrentassem, não haveria espaço para sentimentalismo. Joabe já tinha decidido o que precisava ser feito. A floresta de Efraim estava silenciosa, mas carregava o peso de um conflito iminente. De um lado, o exército de Absalão, jovem e ardente, inflamado por promessas de um novo reinado. Do outro, os leais a Davi, experientes e determinados a restaurar o rei ao trono. Entre eles, Joabe, o comandante frio e calculista que não lutava por sentimentalismo, mas pelo equilíbrio do poder. Davi havia dado uma ordem clara antes da batalha começar. Poupem meu filho Absalão. Mas Joabe não era homem de obedecer a sentimentos quando a sobrevivência do reino estava em jogo. E a guerra não tardou a se inclinar a favor do rei. O exército de Absalão, inexperiente e desorganizado, foi derrotado rapidamente. Os soldados fugiam pelo denso emaranhado de árvores, e foi ali, entre os galhos retorcidos, que o destino de Absalão selou-se. Em meio à fuga desesperada, seu cavalo disparou pela floresta, e sem que percebesse, seus longos cabelos se prenderam em um carvalho. O animal seguiu em frente, deixando-o suspenso entre o céu e a terra. O príncipe rebelde debatia-se, mas estava preso, indefeso. Os soldados de Davi o encontraram e hesitaram. Nenhum deles ousaria desobedecer ao rei. Mas quando Joabe chegou e viu a cena, não teve dúvidas. Sem um pingo de hesitação, tomou 3 dardos e os cravou no peito de Absalão.
O jovem ainda respirava quando os escudeiros de Joabe terminaram o serviço. Não havia piedade, não havia hesitação. Joabe sabia que enquanto Absalão estivesse vivo, o trono de Davi nunca estaria seguro. O anúncio da morte ecoou pelo campo e a guerra terminou ali. Mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Quando Davi recebeu a notícia, sua dor se transformou em lamento, um choro que percorreu todo o palácio. E Joabe, ao vê-lo chorar por aquele que quase destruiu o reino, soube que algo havia mudado. O rei já não era o mesmo. E talvez, para ele, Joabe também não fosse. O lamento de Davi ecoava pelos corredores do palácio como um trovão distante. Ele não chorava a vitória, não celebrava o fim da rebelião. Ele chorava Absalão. Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. O rei estava inconsolável, mergulhado na dor. Mas Joabe não via isso como dor, via como fraqueza. O exército retornava vitorioso, esperando encontrar um rei que os recebesse com honra. Mas, em vez disso, encontraram um monarca prostrado, lamentando o inimigo que tentara destroná-lo. Joabe não suportou. Entrou na Câmara Real sem ser chamado, suas palavras cortantes como lâminas. Hoje, o Senhor envergonhou os homens que salvaram sua vida e o seu trono. Ele não tentou amenizar a verdade. Se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, o Senhor estaria satisfeito? Davi ergueu os olhos, ainda tomado pela tristeza, mas sabia que Joabe falava a verdade. O reino precisava de um rei, não de um pai enlutado. Lentamente, ele se ergueu e saiu para saudar seus homens. Mas algo entre ele e Joabe havia se quebrado. O tempo passou, e Davi começou a se afastar de seu comandante. Já não via em Joabe apenas um aliado leal, mas um homem perigoso, disposto a tudo para manter o controle. Quando surgiu a oportunidade, decidiu substituí-lo. Escolheu Amasa, um antigo comandante que lutara ao lado de Absalão. Talvez fosse um gesto de reconciliação, talvez um aviso para Joabe, mas o velho guerreiro não aceitaria ser deixado de lado tão facilmente. Quando Amasa partiu para reunir tropas em favor do rei, Joabe foi ao seu encontro. Fingiu saudá-lo com um abraço, mas sua mão segurava uma lâmina escondida. Em um golpe rápido, rasgou-lhe o ventre, deixando-o cair no chão, contorcendo-se até o último suspiro. Mais uma vez, Joabe tomava para si aquilo que Davi tentava lhe tirar. Mas agora, ele não enfrentava apenas um rei hesitante. Uma nova disputa pelo trono se aproximava, e Joabe teria que escolher em qual lado apostar sua última jogada. Os anos passaram e o outrora jovem e destemido rei Davi agora carregava o peso da idade. Seu corpo já não era tão forte, seus passos eram mais lentos e seus olhos carregavam a sombra de todas as batalhas que travou, tanto no campo de guerra quanto dentro de sua própria casa. Mas se Davi enfraquecia, Joabe continuava sendo o mesmo, calculista, impiedoso e sempre atento ao jogo do poder. A sucessão ao trono se tornou a nova guerra de Israel. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, começou a agir como se já fosse rei. Cercou-se de aliados influentes e organizou um banquete, reunindo sacerdotes, príncipes e até Joabe. O velho comandante, sempre fiel a quem estivesse no controle, fez sua aposta. Ele via em Adonias um futuro governante forte, alguém que continuaria a tradição da espada e da autoridade imposta pelo sangue. Mas Joabe, pela primeira vez, escolheu o lado errado. No palácio, uma trama silenciosa se desenhava. Batseba, agora rainha-mãe, junto ao profeta Natã, alertou Davi sobre a conspiração. Salomão, o filho escolhido para reinar, ainda não havia sido coroado, mas a ameaça de Adonias forçou o rei a agir. Com um último lampejo de decisão, Davi mandou ungir Salomão como rei diante de toda Jerusalém. O rugido do povo ecoou pelas ruas, anunciando o novo monarca. E enquanto os cânticos se erguiam no palácio, a festa de Adonias se tornou um funeral.
Seus aliados perceberam o erro e fugiram. Joabe, que sempre esteve um passo à frente, viu sua posição desmoronar diante de seus olhos. Ele não era mais o comandante intocável, o homem temido nos corredores do poder. Pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: o peso da derrota. E quando Salomão assumiu o trono, Joabe soube que não teria um lugar no novo reino. Então, fez o que qualquer homem acuado faria: fugiu. Mas não havia escapatória para quem passara a vida decidindo o destino dos outros. Agora era o seu próprio destino que estava selado. O deserto de seus próprios erros agora se estendia diante dele. Joabe, o grande comandante, o homem que moldou o reino de Davi com suas mãos manchadas de sangue, agora estava sozinho. Quando soube que Salomão ordenara sua morte, não correu para o campo de batalha, onde sempre fora invencível. Em vez disso, correu para o tabernáculo. Os passos pesados ecoaram no chão sagrado, enquanto ele se agarrava aos chifres do altar. O templo era um refúgio, um lugar onde ninguém ousava derramar sangue. Ali, Joabe não era o comandante impiedoso que ditava o destino de reis e generais. Era apenas um homem esperando um julgamento que ele próprio impusera a tantos. Mas Salomão não era Davi. Ele não tinha os mesmos laços de lealdade, nem as mesmas hesitações. Enviou Benaia, seu novo comandante, com uma ordem clara: mate-o. Benaia chegou e encontrou Joabe agarrado ao altar, os dedos apertando o metal frio, como se pudesse, por um instante, segurar sua própria vida. Saia daí, ordenou Benaia. Mas Joabe não respondeu. Não havia mais para onde fugir. Se for para morrer, morrerei aqui. O golpe veio rápido. O homem que tantas vezes decidiu o destino dos outros agora encontrava o seu próprio fim. Seu corpo caiu ali mesmo, no lugar que deveria ser um santuário. O sangue escorreu pelo chão, manchando as pedras que nunca haviam sido feitas para a guerra. O novo reino de Salomão não teria lugar para homens como Joabe. Seu tempo havia acabado, mas sua história, essa jamais foi esquecida. Pois Joabe não foi apenas um guerreiro, foi um arquiteto da história de Israel. Um homem que lutou, matou e sobreviveu até não haver mais nada para conquistar. E talvez, ao olharmos para trás, para os rastros de sangue que ele deixou, possamos enxergar algo mais profundo. Não apenas um homem brutal, mas alguém que viveu em um mundo onde a força era a única moeda de valor. E no fim, quando essa moeda se esgotou, nem mesmo um altar pôde salvá-lo. A poeira se assentou, o sangue secou, e o nome de Joabe se tornou apenas um eco no passado. O homem que construiu sua vida no fio da espada caiu não por um inimigo estrangeiro, mas por aqueles a quem serviu. A mesma mão que ergueu reis foi a que os traiu. E no fim, a roda do destino girou contra ele. Mas o que resta de um homem como Joabe? O que sua história nos ensina? Ele foi leal, mas uma lealdade que muitas vezes servia a si mesmo mais do que ao rei. Quando Davi precisou de um guerreiro, Joabe foi sua muralha. Quando Davi quis ser misericordioso, Joabe foi sua espada. Ele venceu batalhas, destruiu inimigos e tomou cidades. Mas nunca soube quando soltar a espada. Nunca entendeu que poder sem controle se volta contra quem o empunha. Joabe viveu em um mundo onde a força decidia tudo. E por muito tempo isso funcionou. Mas reinos mudam, reis mudam. Ele apostou em Adonias porque acreditava que o mundo deveria continuar como era, feito de guerra e autoridade implacável. Mas Salomão trouxe algo diferente, um novo reinado, não baseado apenas em conquistas militares, mas em sabedoria e estratégia. E não havia espaço para Joabe nesse futuro. Olhando para sua trajetória, vemos um homem que nunca aceitou limites. Ele matou Abner sem permissão, assassinou Amasa por vingança, desobedeceu Davi em nome da razão. Mas, no final, foi essa mesma atitude que o levou à ruína. Joabe nos ensina que a força abre caminhos, mas sem sabedoria,
eles levam ao abismo, que a lealdade sem discernimento pode ser uma armadilha, e que por maior que seja um homem, nenhum altar pode protegê-lo de suas próprias escolhas. Se você gostou da história de Joabe e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.